Salmo de número 27, onde a palavra do Senhor diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam no seu tabernáculo. Oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe não me abandonarem, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Vamos orar. Ó Deus, esse texto da Tua palavra demonstra a inteireza de coração, ó Pai, do Teu servo Davi na Tua presença. Reconhecendo ao Senhor como Deus da sua vida, como a luz, como a fortaleza, a salvação dele. E ele, ó Pai, tendo dificuldades, ele não simplesmente deixa isso de lado, dizendo não existem. Pelo contrário, ele vai na presença do Deus que pode todas as coisas. E não só o busca e declara, confessa as suas necessidades, mas também, ó Pai, o adora. Ó Deus, ensina-nos um pouco mais a respeito desta verdade bíblica, de como nos comportar diante das coisas difíceis que temos que enfrentar. Elas são verdadeiras, elas nos incomodam, nos prejudicam, tira a nossa paz, gera ansiedade, produz problemas de relacionamento. Mas queremos estar na Tua presença confiantes, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é maravilhoso e o Senhor é bondoso. É assim que nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na última vez que nós estivemos juntos, nós estudamos parte desse texto, até o verso de número 6. Hoje nós vamos, a partir do verso 7, observar o que Davi vivencia da graça de Deus no momento de adversidade. Momento de adversidade. Uau! Essa é uma realidade que não acontece na nossa vida porque nós procuramos. Na maioria das vezes, essas coisas acontecem por causa de um mundo caído, no qual nós fazemos parte. Em alguns momentos, nós geramos dificuldades para nós, mas nós temos outras fontes que dificultam a nossa vida.
pessoal, com Deus e com as pessoas. Primeiramente, o nosso próprio pecado. Segundo, o pecado das pessoas. Terceiro, o próprio diabo que não quer ver-nos em paz. E quarto, um mundo que sugere cada vez mais que confiemos em nós, porque toda alegria somos nós que alcançamos, toda paz é fruto daquilo que plantamos. Isso não é verdade. Essa semana eu vi o texto lido, na verdade, um vídeo que me foi mostrado, e meu coração doeu, de uma pessoa cristã. E ela estava defendendo o seu ato de separar do seu marido. Não porque tinham brigas, isso, aquilo outro, mas porque eu não estou feliz. Então eu tenho que ter coragem, diz ela, que agora trabalha com pessoas, desenvolveu um tipo de trabalho com as pessoas não cristão, e ela disse que as pessoas têm que buscar alegria, satisfação, e se ela tem que abandonar coisas e deixar para trás, essas pessoas têm que ter coragem. Concordo com ela, tem que ter coragem. Tola. Coragem tola. Uma coragem desprovida de bases que vão trazer benefícios. Infelizmente, eu vi aquilo. E ela já é uma influencer. Eu fico imaginando quantas pessoas vão ouvir aquilo e dizer, se essa pessoa conseguiu se desvencilhar de tudo e de todos para ser feliz, eu também posso. Onde eu encontro isso na Escritura? Onde na palavra de Deus diz que eu me basto? Ou que a alegria é algo que eu faço acontecer? A Escritura, pelo contrário, diz que sem Deus nós somos mortos e não temos esperança alguma. A palavra de Deus é clara ao dizer que a alegria não é algo que eu busco, mas é consequência da presença daquele que traz alegria. Não é à toa que Paulo diz que nós devemos alegrar no Senhor. E quando ele diz isso, ele diz, alegrai-vos no Senhor, como imperativo. E repete, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. É consequência na vida. Entenda isso. A alegria é consequência da minha intimidade e vida segundo Deus. Mas nós vivemos num mundo que apregou a coisa totalmente diferente. Que tira de Deus aquilo que é de Deus e tenta colocar no homem aquilo que nunca foi e jamais será do homem. Jamais. O que nós vemos nesse texto de Isaías, dos Salmos de número 27, um salmo lindo de Davi, talvez um dos salmos mais crus, no sentido de Davi mostrando as entranhas das necessidades dele, mas a orientação de Deus para ele naquele momento de ansiedade, dificuldade, de sentimento de morte, de perseguição. O que nós vimos, e eu chamei esse estudo sobre esperar no Senhor, mas esperar com confiança. Nós vimos que Davi nos conduz antes, durante e depois da adversidade. Como que eu me preparo para situações adversas, como eu vivo situações adversas, e como depois disso eu vivo para a glória de Deus. Ele mostra-nos que a vida de fé é marcada por momentos em que Deus nos chama a esperar. É interessante que a vida cristã é uma espera. Esse tempo que vivemos é um tempo breve, onde vivemos dificuldades, onde elas precisam ser tratadas, vivenciadas, vencidas. Onde preciso ficar de pé enquanto estou moribundo, a minha perna quebrou e eu levanto e alguém vem e me ajuda. Essa é a vida. Mas nós esperamos algo muito maior do que simplesmente viver esses momentos. A nossa espera é eterna.
Nós vivemos hoje aguardando a eternidade com Deus. Se cremos em Jesus. Isso, de alguma forma, tem que ser suficiente para a minha alegria, apesar da adversidade. A minha paz, apesar das guerras. Normalmente as pessoas reagem diante da adversidade de duas formas. Algumas pessoas esperam com ansiedade, uma ansiedade tal que a vida perde o sentido. É uma doença que se instala e que pode produzir outras, tanto emocionais, psiquiátricas até, e físicas. Mas outras pessoas, elas reagem às dificuldades com esperança, mas não com uma esperança qualquer, uma esperança com confiança. Eu espero e sei porque eu espero. Eu espero e aguardo confiantemente no Senhor. Nós vimos que há um outro texto onde o salmista diz no Salmo 130, no versos 5 e 6, aguardo o Senhor. Minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. É um aguardar como se você estivesse na vigília de um soldado que passa a noite na guarita, esperando o dia terminar. Tudo bem, mas ele teve o tempo todo acordado, olhando, mas ele fica olhando, está chegando o horário, eu estou aguardando, eu estou esperando. Por quê? Porque vem do Senhor algo maravilhoso. E aqui surge a metáfora que guiou-nos no nosso primeiro estudo. Nós temos que esperar como um vigia que está cumprindo uma missão. Não é uma coisa que não tem valor, ou não tem serventia, ou não produz frutos. Pelo contrário. É um vigia que aguarda o amanhecer, o sol surgir, a luz aparecer, a graça derramar, as expectativas sustentadas. Nós vimos, e o Davi diz primeiramente, que nós resolvemos com confiança e esperança na medida em que olhamos para Deus. O nosso foco, ele não pode ser tirado de Deus. E vimos que, normalmente nós, quando estamos com problemas, aquilo se torna o nosso foco a ponto de esquecermos do Deus que é maior do que qualquer coisa, inclusive da minha vida e das dificuldades que eu vivencio, sejam elas quais for. Por isso o salmista, ele diz, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele não simplesmente diz, Deus é luz, Deus é salvação, Deus é fortaleza. Ele diz, não, Ele é minha. Eu creio nele, Ele guia a minha vida. E dessa forma é a minha luz, é aquele Deus que dissipa a escuridão, não só externa, mas da minha alma. Ele é o meu Salvador, a minha salvação, é o Deus que me liberta das cadeias que estão na minha vida causadas pelo pecado. O próprio pecado Ele me liberta da minha natureza caída, Ele me liberta de um mundo que tenta me assolar, Ele me liberta e é meu Salvador da própria ação maligna. O salmista diz que a vitória dele é porque Deus é a sua fortaleza, é a minha fortaleza. Deus é o refúgio seguro. Ele sabe que está protegido e os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que amam a Deus. Ele diz que Deus nos coloca nos lugares altos, e eu expliquei para vocês que antigamente as cidades eram construídas no alto, porque ali havia a possibilidade de ver tudo o que estava acontecendo e se proteger. Deus age assim. Davi não está nesse texto negando a realidade de inimigos. No verso de número 2 e 3, ele fala de malfeitores que sobrevêm sobre ele. Ele fala a respeito de um exército que acampa. E ele fala de uma guerra que estoura. Isso tudo é pesado. Ele não está dizendo essas coisas não acontecem, não estão acontecendo comigo e eu não tenho que viver essa realidade.
vou entrar dentro do meu casulo, dentro da minha ostra e vou ficar ali. De forma alguma, ele diz, eu estou vendo, eu sei que isso é realidade. O perigo é real, mas o foco é outro. A fé tira os olhos do inimigo e coloca em Deus e nas suas perfeições, nos seus atributos. E logo depois ele diz, e por causa disso, porque Deus me dá essa confiança no tempo da esperança, eu adoro. Eu chego diante do Senhor, do verso 4 a 6, ele diz, e eu adoro. Eu coloco Deus em destaque para adorar ao Senhor. Depois de focar o Senhor, Davi move o seu coração em adoração ao Senhor. E ele diz uma coisa, peço, e vou buscar. Eu estou orando e vou no rumo que eu sei que Deus já tem preparado, e buscarei. Ele não busca em outros lugares. Não são os outros homens que vão direcionar de maneira perfeita, mas é Deus, e por isso ele diz, eu busco no Senhor. E nós vimos que no tempo da adversidade a gente começa a buscar a solução em tudo quanto é coisa. E depois a gente chega diante de Deus e diz, Senhor, eu busquei isso, e agora abençoa isso. Eu busquei aquilo, e agora abençoa aquilo. Peraí, eu buscarei o Senhor. Ele diz, o meu desejo, Senhor, é habitar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, contemplar a sua beleza, meditar no seu templo, ou seja, eu quero estar na presença do Senhor o tempo todo. Eu não quero sair da presença do Senhor, eu não vou fazer nada que me tira da tua intimidade. No tempo da adversidade, eu não vou me colocar diante de situações que vão ser mais perigosas para mim. Eu não vou buscar no lugar errado, mas vou adorar o Senhor no lugar certo, na minha vida, o Senhor habitando no meu coração, o Senhor me protegendo de todas as coisas, porque eu peço, Senhor, eu sei que o Senhor faz isso, deixa eu morar na tua presença, todos os dias da minha vida. É justamente o oposto do sentimento humano, quando as adversidades vêm. Normalmente, no meio das adversidades, as pessoas dizem que não conseguem meditar na palavra, não conseguem ler a Escritura, não conseguem orar, não conseguem estar na casa do Senhor, não conseguem usar todas as ferramentas que Deus nos dá para nos pastorear, para nos edificar, para nos resgatar. As pessoas fogem. Davi está dizendo, Senhor, vem um exército, vem uma coisa louca, tem uma guerra ao meu redor, mas eu quero estar na sua presença. Eu quero e vou buscar isso, porque eu quero contemplar a tua beleza, e eu quero meditar no teu templo. Nós, como cristãos, eu e você, e todos aqueles que amam a Cristo como seu Senhor e Salvador, o coração ansioso só encontra direção no Senhor e na consequente adoração ao Senhor. Deus não é apenas a resposta da oração, Ele é um ambiente seguro da minha alma que me leva à oração e adoração. O Senhor é aquele que me dá uma situação difícil no meio da guerra. Quando nós adoramos a Deus, a adoração corrige as nossas emoções, protege-nos e nos dá segurança. Quando nós estamos adorando ao Senhor com cântico, com culto, com a nossa vida, com um ato de obediência, em todo tempo quando fazemos isso, irmãos, isso trata-nos. Deus fez tudo isso não para Ele, mas para nós. Ele deseja essa obediência, porque Ele se agrada dos louvores, mas é para que isso possa me levar a compreender o Deus que eu estou adorando. E aí Ele diz, no seu tabernáculo, Senhor, eu vou fazer sacrifícios de júbilo e vou cantar ao Senhor. Observa que todas essas expressões de Davi, elas estão no meio da adversidade. Eu olho para o Senhor, não tiro os meus olhos, eu não nego os problemas, eu sei que eles existem, mas eu quero estar com o Senhor, na sua presença. Eu quero meditar na verdade do Senhor, e eu quero adorar ao Senhor, e cantar ao Senhor, e oferecer sacrifícios não de tristeza, mas de júbilo ao Senhor.
ele está cercado pela guerra, mas canta. Isso é difícil, irmãos, mas o cristão, quando ele está em intimidade com Deus, ele consegue fazer isso. Quantas vezes eu tenho visto isso na vida de pessoas, passando por problemas que dão vergonha em nós quando a gente diz que tem problema. Tem certas pessoas que chegam e trazem algumas situações no gabinete pastoral, e essa pessoa diz: olha, eu vim aqui para o senhor orar comigo, eu estou precisando de auxílio. E eu entendo que a igreja tem esse propósito. Eu falei: vem cá, vamos orar. O que você está vivendo? E a pessoa começa a contar e eu me envergonho. E eu não vou poder ficar falando dos meus problemas, das minhas dificuldades. Olha só o que essa pessoa está vivendo. O mundo está desmoronando. A alma está afligida, está maltratada, quebrada, adulterada pelo pecado. Mas Deus leva essa pessoa à presença do Senhor para ela dizer: mas Senhor, pastor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lido a Escritura, eu tenho me prostrado diante do Senhor. É assim que Davi está dizendo que ele vive, e que é assim que devemos viver. Ele está cercado pela guerra, mas ele canta. É por aí, queridos. O coração que adora, ela se torna o coração mais forte que os inimigos que estão ao redor. Foi até aqui que nós chegamos no texto. Nós temos que ter o foco no Senhor, entender quem é o Senhor. Apesar de todas as situações, eu não perco noção de que Deus é Deus, e Deus da minha vida, da minha fé, da minha salvação e da minha esperança. Creio tanto e experimento da bondade de Deus que eu adoro no meio da guerra. E agora ele diz, continuando no texto a partir do verso 7, que ele ora com um objetivo, com uma intencionalidade e humildade. Ele chega diante do Senhor e se derrama. Olha só o verso de números 20, do verso 7, ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e me responde. E a partir daí nós vemos a oração desse homem na presença do Senhor. Ele diz: ao meu coração me ocorreu, busquem a minha presença. Ele lembrou que Deus disse: busquem a minha presença. E aí ele diz: eu buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E ele vai continuando a falar qual é a sua oração na presença do Senhor. A oração dele não é aquela oração perdida no espaço. Ele está pensando sobre aquilo que vive agora, ele se coloca confiantemente diante do Senhor. Querido, oração é ato de dependência. Oração é chegar diante de Deus sabendo, apesar de todas as coisas que geram toda a ansiedade, dureza que eu estou vivendo na minha vida, eu sei em quem eu posso buscar. Eu lembro do texto de Filipenses que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes fazei conhecidas diante de Deus através de petições e orações e súplicas, com ações de graça. E depois ele diz: e esse Deus vai trazer paz e vai resolver o seu problema. Eu chego diante de Deus e oro, orações, súplicas. Isso é oração. É exatamente isso que Davi está fazendo aqui no texto. Nós temos que ter uma postura diante de Deus. Às vezes nós cometemos o erro de pensar que esperar significa que nós não estamos fazendo nada. Mas isso não é verdade. Esperar é um ato. Esperar não é só um sentimento. Esperar é, eu me coloco na situação correta daquele que espera. Só que a espera é ativa. Nela existe movimento. Movimento da mente, movimento do coração, movimento do corpo, movimento da esperança, movimento da religiosidade e movimento da minha fé. Nada que acontece de adversidade nas nossas vidas, irmãos, é para nos matar, para nos destruir, para nos arrebentar, mas quando Deus permite as tribulações na nossa vida, isso é para nos
aperfeiçoar a estratégia de Deus, mesmo que eu não entenda. Qual postura eu devo ter diante de Deus? Lembre-se, esperar não é cruzar os braços. Esperar é dobrar os joelhos. Esperar é uma espera bíblica e ativa, fazendo a vontade de Deus. Olhando para a Escritura e perguntando todo dia: Senhor, qual é a tua vontade? Não é distanciar e dizer: eu não consigo ler, eu não consigo orar. Não, ajoelhe-se na presença do Senhor. Tenha atitudes de um servo de Deus. Paulo e o seu companheiro Silas foram maltratados, foram colocados no cárcere. Receberam chibatas. Estavam doloridos, provavelmente com marcas de sangue, aberturas nas costas, mas diz a Escritura que eles adoravam ao Senhor, e oravam. Não é masoquismo, mas é fé. É uma situação que eles sabem que estão vivendo, e eles precisam estar na presença de Deus, que eles creem pode vencer essa situação, e Deus providenciou. Então pare com essa ideia de que nós não devemos ter uma postura diante de Deus enquanto esperamos. Enquanto Deus não faz nada, eu vou viver do jeito que eu quero. Para com isso. Você é servo de Deus, você não é senhor do Senhor. Esperar é dobrar os joelhos e dizer: Senhor. Como o autor diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Clamar é uma atitude intensa de orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou clamar. É oração com grande intensidade de alma, com reconhecimento de quem é que está ouvindo. Qual deve ser a sua postura de coração na presença do Senhor? Diante das adversidades, que talvez você esteja vivendo hoje, ou vai experimentar essa situação daqui a uns dias, ou já experimentou, e você pode julgar agora a si mesmo. Ou você vai ajudar alguém que está passando por esse momento de guerra. Qual deve ser a postura do nosso coração? Nossa postura é de, como lhes disse, dependência. No verso 7, o que ele pede? Ele pede: tem compaixão de mim. Ele está dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor. O Senhor é que pode agir com compaixão a meu favor. É o Senhor que é o Deus da história. O Senhor é o Rei acima de todas as coisas. O Senhor que é o Deus soberano. O Senhor é o Deus do poder absoluto. O Senhor é que rege os céus e a terra. O Senhor é Deus. Tudo pode. Portanto, por favor, tem compaixão de mim e me responde. Esse é o clamor dele. É um ato, queridos, um ato extremamente importante de dependência. Eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, se o Senhor não tiver compaixão de mim, não tem a menor expectativa. Eu estou aniquilado. Um mineiro diz: eu estou frito. Estamos na expectativa da destruição, mas a nossa postura do coração na presença de Deus, que busca o Senhor, tem que fazer isso com dependência, sabendo quem é Deus. E eu posso chegar diante dele e dizer: tem compaixão. Senhor, eu não tenho o direito de chegar na tua presença e dizer: faça. Mas ele está dizendo: se o Senhor puder e quiser ter compaixão, e Deus diz: eu posso. E ele diz: então, se o Senhor quiser ter compaixão de mim, tem compaixão de mim, me responde. Aqui, esse sou miserável que está aqui na tua presença. Se não for a tua compaixão, não tem como. Dependência.
Essa postura na presença de Deus precisa existir. Nós estamos vivendo num mundo onde Deus tem se tornado aquele como se fosse um objeto sagrado, ou um símbolo sagrado, onde nós normalmente tiramos ou descarregamos os meus pensamentos de tristeza da alma. Freud, ele diz que a fé cristã é algo como um pensamento comum das pessoas, porque elas precisam colocar diante de alguma coisa aquilo que está maior do que a pessoa. Ele diz, é uma ilusão coletiva. Não existe Deus. Não existe Deus. Se você não fizer, não existe solução. A expressão que ele usa é o futuro de uma ilusão. Deus não é ilusão. Deus é fato. Deus é o Criador. É o nosso Salvador, porque somos pecadores. E Ele é todo poderoso e nós dependemos dEle. Cuidado quando você busca no mundo soluções que serão dadas colocando de lado Deus e o poder de Deus. A segunda postura que eu tenho que ter na presença do Senhor de todo o meu coração é a atitude de obediência. Olha só o texto. O texto diz, Deus diz, busquem a minha presença. Aí Davi está dizendo para Deus, Deus, o Senhor disse para eu buscar o Senhor. Busquem a minha presença. E agora o salmista Davi responde a Deus, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O Senhor diz que é assim que tem que funcionar. É assim então que eu vou me comportar. Eu vou obedecer ao Senhor. Cuidado com a rebeldia. Cuidado com a negligência de quem é Deus perto de você, e você vai agir como se Ele não estivesse perto e nem vendo aquilo que você pensa, sente e faz. Coisas que são comuns quando estamos passando por adversidade. E podemos chegar ao ponto de fazer como o próprio Davi uma vez, ele disse, Senhor, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor não está ouvindo? Tipo assim, tira a cera do ouvido, Deus. Em alguns momentos, nós começamos, ao invés de obedecermos ao Senhor e continuar a nossa vida como servo de Deus, lendo a sua palavra, ouvindo a sua verdade, vivenciando a sua verdade, com o poder do Espírito Santo, nós começamos a agir de forma própria. Eu começo a criar meu cristianismo, minha religiosidade, e eu começo a buscar aquilo que me satisfaz, não aquilo que satisfaz a Deus. Lembre-se, o coração do povo de Deus, na presença do Senhor, no meio da adversidade, ele tem que ser obediente. Deus diz, faz isso, e você faz. Deus diz, busque ao Senhor, e Davi diz, buscarei ao Senhor. Deus diz, pare de pecar, e você diz, no teu poder eu posso, eu vou parar, e estou parando. Pare de desobedecer, e você diz, Senhor, por amor a Ti, eu vou parar de desobedecer. Pare de falar palavras inadequadas, de ser agressivo, de ser negligente com Deus, de ser pessoa que fica colocando Deus do lado. E você diz, tudo isso eu vou fazer, porque o meu ato diante de Deus, se eu sou servo de Deus de verdade, ele é de obediência. Cuidado, porque no tempo da crise, ao invés das pessoas verdadeiramente se aproximar de Deus, boa parte delas saem da presença de Deus e vão para o mundo. É comum quando você vê alguém no mundo, você fala assim, deve ter acontecido alguma coisa. Eu posso te dizer com toda a convicção, Deus continua sendo exatamente o Deus que sempre foi. O seu poder não mudou, a sua soberania não mudou, a sua graça não mudou, a sua misericórdia não mudou, a sua bondade não mudou. Se aconteceu alguma coisa, foi no coração do homem. Por desobediência, se afasta do Senhor. Davi está dizendo, Senhor,
Se o Senhor mandou buscar, eu vou buscar. Buscarei, Senhor, a tua presença. Terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto, sobre a postura do coração daquele que ora na presença do Senhor, depois da dependência e obediência, é a sinceridade, a verdade, coração limpo. Ele no verso 9, ele diz: não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me deixes, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Senhor, eu estou me sentindo lá no fundão, o último da fila, afogado pela água cheia de barro, como se fosse uma areia movediça. Essa é a minha situação. E ele chega diante de Deus e diz: não me esconda, Senhor. Não me abandone. Porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Chegar diante de Deus assim, queridos, é chegar desnudado diante do Senhor. E nós corremos o risco de ficarmos só conversando com Deus algumas coisinhas. E nos esquecemos que Deus conhece todas as coisas. A nossa oração não é para que Deus esteja conhecendo a nós, mas é para que Ele veja o coração nosso. Lembre-se disso. Não fique economizando diante da sinceridade que você tem que ter diante de Deus, porque Deus já sabe todas as coisas. O que Deus quer ver é como está o seu coração na presença dEle, e como é que você fala com Ele, e sai do seu coração as palavras que saem da sua boca. Se você observar bem, do verso 7 ao verso 12, você vai perceber que aí nós vamos encontrar uma sequência de pedidos que estão moldando a oração de Davi. 10 pedidos. Você fala: nossa, eu não vou pesar para Deus. Eu já ouvi isso. Pessoas dizem: não, eu não vou orar para Deus, eu vou pedir para outros, porque Deus já tem muitos problemas para resolver. Para com isso. Só existe um Deus. Ninguém mais. Não tem ajudante, não. Porque todos precisam ser ajudados. Todos precisam de Salvador. E todo servo dele precisa estar habilitado por Deus para ser servo. E Davi entende isso. Ele era um homem que Deus abençoava de forma muito especial. E ele chega na presença de Deus e começa a fazer os pedidos. Olhem só comigo. No verso 7 ele diz: ouve, Senhor, quando clamo em alta voz. No verso 7 ele diz: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. No verso 7 ele diz: responde, Senhor. No verso 9 ele diz: não escondas de mim o teu rosto, Senhor. O outro pedido ainda no verso 9 ele diz: não desvie o teu servo com ira. Não esteja me colocando de lado porque o Senhor está irado comigo. Deus tem direito de fazer isso, porque Ele é justo. No verso 9 ele diz isso com força. E ele ainda diz no verso 9: não me rejeites. E ainda no verso 9 ele diz: não me abandone. No verso 11 ele faz outro pedido: ensina-me, Senhor, o teu caminho. E ainda nesse verso ele diz: Senhor, guia-me por vereda plana. E no verso de número 12 ele diz: não me entregues à vontade dos meus adversários. São 10 pedidos aqui nessa oração de Davi. E não é tão longa a oração dele não, hein? O que é isso? Isso é saber quem é o seu Deus e o que Ele pode fazer.
Isso é se colocar com a postura correta diante do Senhor, que pode todas as coisas na sua vida. São muitos pedidos. São muitos. E é isso que nós fazemos quando nós esperamos confiantemente no Senhor, ou com confiança. Nós não estamos no controle, então falamos com aquele que está no controle. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas Deus sabe. Então nós falamos com aquele que sabe o que acontecerá. Nós devemos, irmãos, todos os dias realizar as tarefas que nos foram atribuídas, confiantes de que Deus proverá para a nossa vida o que é melhor, segundo a sua vontade. Não é trabalhar para manter as aparências como uma espiritualidade falsa. Isso não funciona diante de Deus. Lembre-se, Ele te conhece. Ele sabe se as palavras da sua boca estão saindo verdadeiramente do seu coração. Então, essa atitude é o oposto de manipulações desesperadas e pânico diante de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. A espera no Senhor, ela nos lembra de quem estamos realmente procurando. Enquanto esperamos, nós meditamos em quem é aquele que esperamos a resposta. Então, continue a procurá-lo. Ore a Deus enquanto espera. Porque a sua vida será uma espera, até que tudo seja consumado. Entenda isso. Eu e você não sabemos o que vem, mas eu sei das promessas do Senhor, e sei que Ele me fez o seu filho amado, e Ele me ama porque Ele resolveu amar. Então eu espero e continuo procurando o Senhor, e eu faço isso orando. Isso traz mais significado para a oração. Eu fico muito preocupado quando eu vejo o corpo de Cristo tendo uma dedicação à oração meio xoxa. Xoxa. Conhece essa expressão, não conhece? De mineiro? Aquela coisa sem consistência. Isso é muito triste. Porque parece que esses textos da Escritura não conseguem entrar no coração das pessoas. E elas não conseguem entender que enquanto estão esperando, enquanto estão vivendo, enquanto os outros estão vivendo, nós temos que orar. Porque é assim que eu demonstro que eu creio no Senhor e a minha dependência dEle, obedecendo quando a palavra de Deus diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses diz isso. Ore enquanto espera. Por último, irmãos, esse texto nos mostra que nós devemos esperar com uma confiança, porque a bondade de Deus existe. Ela é verdadeira. Versos 13 e 14 diz, eu creio que verei a bondade do Senhor. Onde? Aqui, na terra dos viventes. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Eu sei que Deus é bom e Ele vai agir. E aí ele traz no verso 14 algumas orientações. Primeira, espere. Segunda, anime-se. Terceira, fortifique-se. E a quarta, espere de novo. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração. Aprenda a esperar no Senhor. Esperem no Senhor. Nós chegamos aqui no destino, no final da oração, que aponta exatamente para aquilo que, como um conjunto, traz toda a estrutura daquele que confia enquanto espera. A adoração, irmãos, ela é a busca. A oração e a adoração são atos de busca e declaração. E são projetados para nos levar a Deus e seus santos propósitos. Esperar envolve pegar o que sabemos sobre Deus e vivermos nele.
Isso é confiança. Uau, Senhor, me dê isso. Oh, Senhor, produza isso em mim, para que o meu coração viva tranquilamente, em paz. Porque eu vivo o tempo todo sobressaltado, cheio de dúvidas, cheio de ansiedade, tremendo em alguns momentos. A minha alma não tem tranquilidade. Senhor, outros dizem, eu vivo a minha vida com intensidade. Trabalha, e diz que isso é o sentido da sua existência. Não é. Isso é pecado, isso é alcoolismo, é o pecado do trabalho excessivo para que você possa se fazer maior. Ei, e o tempo que você tem que ter com Deus, com a sua família, com o povo de Deus, melhore a sua agenda. O versículo 13 oferece essa declaração confiante, e a declaração é: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa é uma afirmação de que nós vamos ver a bondade de Deus. Eu tenho certeza disso, não é porque eu sou positivista, ou creio numa teologia positivista. Hoje nós vivemos muito nisso. Eu creio, eu posso. Eu faço. Isso é positivismo. Total. Eu não creio em mim, eu creio no Senhor, primeira coisa. Eu não determino, eu vou ver a bondade de Deus porque Ele diz que é bom comigo. E eu vou esperar isso porque eu sei que Deus não mente. Essa é uma afirmação que nós vemos no coração de Davi sobre a bondade de Deus. Tire do seu coração qualquer questionamento a respeito da bondade de Deus para a sua vida. Será que Deus resolveu não me amar mais? Tolinho, acalma o teu coração. Deus está com você. Essa não é apenas uma promessa a ser abraçada por nós, uma promessa a respeito do futuro. É uma confissão. Uma confissão ousada de confiança. Davi, ele chega e faz uma confissão diante de Deus. Ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor. Ele está confessando para Deus: eu sei, Senhor. Eu sei quem o Senhor é, e por isso eu creio na sua bondade, porque o Senhor nos mostra a tua bondade. E eu estou aguardando, eu estou confiantemente agora vivendo isso. Não deixe as desventuras, as dificuldades, as dores da alma e da vida tirar de você a confiança no Senhor. Eu creio na sua bondade, Senhor. Sendo assim, irmãos, nós devemos considerar os imperativos que estão aqui nesse texto. Para uma vida cheia de confiança, enquanto espera. Olha só no verso 14, ele começa com as palavras: espere. Tenha uma postura, espere. Mas como vocês viram, e o texto nos mostrou, esperar não é simplesmente não fazer nada. Esperar é, enquanto espero, estou vivendo o que Deus tem para mim. Eu estou de joelhos dobrados. Eu estou cantando apesar do exército e da guerra de inimigos. Eu estou na presença do Senhor. Espere. A segunda ênfase é: anime-se, renove o seu ânimo. É tão difícil isso aqui, queridos, a princípio, mas é exatamente isso. Animar-me é ter o meu ânimo recobrado, renovado. E quando a gente está com muita dificuldade, nós sentimos-nos cansados. É difícil sair do lugar. Eu sei que é. Eu sei que existem algumas situações na vida de pessoas que elas não conseguem arredar o pé da cama. Algumas pessoas têm o medo causado por tudo isso, que gera nelas uma enfermidade em que elas não conseguem se movimentar. Isso é verdade, acontece. Mas quando o texto diz para me animar, eu me animo naquilo que foi dito até aqui. Eu me animo porque Deus eu o adoro. Eu oro.
O texto diz: seja resiliente, fortifique-se no Senhor. É interessante porque lá no começo o texto vai nos dizer que Deus é a fortaleza. Interessante isso, não é? É a minha salvação, minha luz, o Senhor é a fortaleza da minha vida. E agora ele diz: fortifique-se. Tipo, se Ele já é Senhor da minha vida. Se Ele é a minha luz, se Ele é o meu Deus, Ele é a minha fortaleza. Então eu tenho que me fortificar. Nada do que Ele está dizendo é sozinho. Tudo isso aqui é no Senhor. No Senhor espere, no Senhor anime-se, no Senhor fortifique-se. E aí ele traz uma ênfase, a repetição da palavra espere. Ele começa com a palavra espere, ele termina com a palavra espere, nos 4 imperativos desse texto. Deus é bom, muito bom, o tempo todo. Davi pode não saber o que o futuro pode reservar, mas ele sabe quem detém o futuro. Ele pode não ver como algo é bom, mas sabe que Deus é bom. A confiança, ela termina em um imperativo para a nossa própria alma e para a igreja do Senhor Jesus. Vamos ler juntos o verso 14 do Salmo 27. Leiamos: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se no seu coração. Espere, pois, no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor. 4 vezes a mesma expressão. Concluindo, irmãos, eu me lembro que quando concluí no último estudo, eu falei a respeito de como isso aqui aponta para Jesus. Como é que isso é possível ser vivenciado? É possível porque Jesus é todas essas coisas que nós precisamos no tempo da adversidade. A palavra de Deus diz que Jesus é a luz que veio ao mundo. Ele é a luz do mundo. A palavra de Deus diz que Jesus é a nossa salvação. A palavra de Deus diz que Jesus, em Colossenses capítulo 3, é a nossa fortaleza. A palavra de Deus diz que na cruz, quando pai e mãe falham e amigos fogem, o Pai o acolhe em ressurreição. Lembram disso? Deixaram Jesus sozinho. O Pai foi lá e ressuscitou o Filho. Em Cristo, nós aprendemos a orar e dizer: não me abandone. E a ouvir: estarei com você até a consumação dos séculos. A esperança do Salmo 27, ela se cumpre na face de Cristo Jesus. Naquilo que Jesus Cristo é e tem que ser na vida de um verdadeiro cristão. Que gosta de nascer do sol, eu gosto. Como eu gosto do pôr do sol, acho lindo. Mas o nascer do sol parece que ele é revigorante. Ele traz a expectativa do dia. É luz que vem surgindo no meio da escuridão. É maravilhoso, é uma das coisas mais lindas de vivenciar. Não perca o nascer do sol. Da graça de Deus na sua vida. Tudo pode estar escurinho, difícil de enxergar, sem percepção das coisas como elas verdadeiramente são. Mas deixa a luz ser do Senhor no meio disso tudo. Deixa a luz de Cristo brilhar. Lembram dessa música? É o nascer da graça de Deus. Algumas pessoas às vezes precisam só de encorajamento para se sentar, levantar os olhos e esperar que o sol da bondade de Deus nasça novamente. Concentre. Ponha o seu coração em Deus. Adore-o. Busque a Deus.
Confie nele. Confie na verdade que você conhece. Espere no Senhor. Anime-se. Fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Ó Deus, que bela palavra que o Senhor traz diante dos nossos olhos, Pai. O que Davi vivencia e expõe aqui nesse texto, Pai, é o que nós queremos viver também. À semelhança dele temos problemas, dificuldades, angústias. Mas à semelhança dele temos também um verdadeiro Deus, que é maior do que o próprio Davi e os seus pecados. Como também um Deus que é maior do que nós e o nosso próprio pecado. E que deu a oportunidade a esse homem, Pai, de buscá-lo e encontrá-lo. Teve o seu coração sustentado pela tua verdade. Aquela que continua sendo um instrumento para a vida nossa, como foi de Davi. Ó Deus, permita que estas verdades estejam sendo colocadas no lugar secreto do nosso coração, para que nos momentos da necessidade, estas verdades possam brotar e nos dar sabedoria para viver as adversidades. Pastoreia a nossa vida, ó Pai. Santifica a tua igreja. Edifica esse teu povo para a tua glória. Tenha misericórdia daqueles que estão tremendamente abatidos, ó Deus. Anima-os, fortalece-os. Coloque os olhos dessas pessoas no Senhor. E usa-nos como irmãos, para que possamos ajudar, vivendo junto e orando juntos. Ó Deus, louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor nos ensinou e por tudo aquilo que o Senhor é. E imploramos para que o Senhor nos conduza nesse dia tão especial. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. E nós pedimos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e santa consolação do Espírito esteja sobre cada um de nós hoje para todos sempre.